Pode colocar de pé para nós fazermos leitura. Nós vamos ler Apocalipse. Vamos ler capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé. E tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Aleluia. Senhor, obrigado por essa manhã de louvor, de adoração, de testemunho, de presença. Inunda-nos, Senhor. Inunda o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos essa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Emoção aqui, o coração batendo forte, porque mais um neto na família, família crescendo. Coisa linda, e como Deus é bom, como Deus cuida dos detalhes. Estava meditando essa semana em uma frase de um escritor americano que já faleceu. Eugene Peterson foi um dos maiores pensadores atuais. Ele faleceu antes da Covid, ele faleceu em 2018. Eugene Peterson foi responsável pela tradução da Bíblia, a mensagem, The Message. E ele mesmo disse que não é uma tradução, não é para colocar como tradução da Bíblia. Ele disse que essa é apenas uma frase pastoral. É uma Bíblia muito gostosa de ler no seu devocional. Não sei quantos conhecem, já tiveram acesso. Né? No seu aplicativo aí você deve ter. Ele é um cristão que sempre pregou pelo prisma da cruz. E ele escreveu a respeito da nova trindade, a nova e perigosa trindade. E ele diz que no passado, nós cristãos, nós gastávamos o nosso tempo, a nossa força, para conhecer mais a Trindade Santa, conhecer mais a Deus Pai, conhecer mais a Jesus e conhecer mais o Espírito Santo. Mas que a sociedade atual, moderna, contemporânea agora, mudou a Trindade. E ele chama isso de a nova Trindade, que está baseada em 3 pontos. Está baseada em buscar os meus desejos sagrados. Está baseada em buscar as minhas necessidades sagradas. Está baseada em buscar os meus sentimentos sagrados. E eu estava meditando na passagem do Antigo Testamento, em Números, se você ler os capítulos 22, 23, 24, narra uma história bem interessante, muito interessante. Quando o povo de Deus já estava bem próximo de entrar na Terra Prometida, eles já haviam caminhado muito pelo deserto e agora estão prontos para entrar na Terra Prometida. Eles se acampam do lado leste do Rio Jordão. Eles têm que atravessar o Jordão para conquistar a terra. Mas nesse momento que eles estão acampados, o rei, o líder daquela terra, ficou muito preocupado. O nome dele era Balaque. Ele estava preocupado com esse povo porque é uma multidão. Todo mundo estava falando a respeito do que o Deus de Israel estava fazendo com o seu povo.
havia redimido com mão forte do Egito, eles estavam atravessando um deserto e Deus estava fazendo milagres. E onde eles passavam, Deus estava dando vitórias para eles. Pois bem, Balaque ficou preocupadíssimo com tudo isso. Ele viu que o exército dele não tinha força contra o número, né, de homens que Israel tinha, que o povo hebreu tinha. Ele viu também que a religiosidade dele era falha diante da grandeza de Deus. Ele faz uma coisa interessante. Ele contrata um homem. Ele tenta contratar um homem que era um adivinho, era um profeta, era um agoureiro. Ele era alguém que tinha acesso ao mundo espiritual de alguma forma. Esse homem chamado Balaão. Então ele manda alguns homens da sua corte até Balaão para dizer para ele: Balaão, está chegando aqui na nossa terra um povo. E nós estamos com medo e não temos como enfrentá-lo, mas nós sabemos que você é um homem que, quando você fala algo no mundo espiritual, as coisas acontecem. Então o nosso rei está contratando você para você ser o agoureiro, que você lance uma maldição sobre esse povo, para que esse povo pereça aqui no deserto. E ele disse: tá bom, deixa eu ver o que Deus fala. E Deus disse para ele: não é para você fazer isso. Você não vai amaldiçoar o meu povo, ponto final. E ele volta para os mensageiros e diz assim: eu não posso fazer aquilo que Deus não está dizendo que eu posso, então não vou fazer. Os homens voltam e vão falar para o rei Balaque: olha, ele não vai fazer o que você está pedindo. Ele diz que Deus não vai concordar com isso e ponto final. O rei, ele manda outros homens mais importantes e com uma nova proposta financeira. Esses homens chegam até Balaão. Balaão recebe esses homens, ouve a mesma história, mas é interessante, porque nós acabamos de ler a respeito, citou-se o nome de Balaão em uma das cartas do Apocalipse. Balaão também ele é citado por Pedro, Balaão é citado por Judas, ele é citado 3 vezes de forma negativa no Novo Testamento. Interessante que ninguém sabe de onde esse homem é, ele não é hebreu, mas ele tinha um acesso espiritual. Ele era respeitado. As pessoas procuravam esse homem. Tanto é que o rei procura. Só que ele já teve uma palavra de Deus que não era para fazer. Mas ele recebe a segunda comitiva. Ele ouve uma segunda proposta, com certeza muito maior. Ao invés de ele dizer: Deus disse não, ponto final, Balaão diz: fica aqui mais um dia, deixa eu ver o que Deus fala. E os homens então vão dormir lá mais uma noite. E sabe o que Deus faz? Deus fala: Balaão, você quer ir? Então vai. Vai lá. Vai lá com eles. Quando a gente tem filhos, né? Tem momentos que a gente tem que fazer isso, sabe? Que o filho tá querendo tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, e o pai já disse: não, meu filho, isso não é bom para você. Não, meu filho, isso não é bom para você. Chega uma hora que o pai fala o quê? Né? Eu quero comer um pêssego numa mordida só. Não, você vai quebrar seu dente, filho. Tem um caroço no dente. Mas eu quero uma mordida só, pai. Filho, tenho. Chega uma hora e fala: dá a sua mordida, dá a sua melhor mordida nesse pêssego aí. Né? E Deus fala: então vai. E aí que acontece aquela cena que é tão conhecida de Balaão. Balaão se tornou muito conhecido por essa cena, porque ele vai então a caminho. Ele vai para onde estava o rei, o Balaque. E ele vai montadinho numa jumenta. E no meio do caminho, a jumenta vê o anjo do Senhor com uma espada nas mãos. A jumenta viu o anjo do Senhor. E ela se desvia. E quando ela se desvia, amassa a perna do Balaão no barranco. Ele desce da jumenta e bate na jumenta. Volta para o caminho. Segunda vez, a mesma coisa. A jumenta viu o anjo do Senhor. Balaão não. Ela se desvia, machuca o Balaão de novo. Ele desce, bate na jumenta. A terceira vez, o anjo se colocou bem num caminho estreito, onde não dava para passar. E a jumenta deita em cima do Balaão.
ele fica louco e começa a espancar a jumenta. Deus concede um milagre naquele momento da jumenta falar. É interessante isso, porque Balaão está tão nervoso, está tão agitado, que a jumenta fala com ele e ele começa a dialogar com a jumenta, né? E a jumenta diz, por que você está me batendo? Por que você me derrubou? Eu já não te sirvo há muito tempo? Já fiz isso alguma vez na vida? Não. E a jumenta tem que explicar para ele, pois é, o anjo do Senhor está aqui. Aí Balaão tem a visão aberta para ver o anjo do Senhor. E o anjo disse, se não fosse pela jumenta, eu teria te matado. Interessante essa história. E ele vai até Balaque. Balaque faz a proposta, ele fala, eu só vou falar aquilo que Deus falar para eu falar. Então, ele tenta uma vez amaldiçoar. Ei, ei. Som. Benção. Glória a Deus. Por isso que na carta à igreja de Pérgamo, Jesus está dizendo, eu tenho contra ti que alguns de vocês são como Balaão. Estão sendo usados da mesma forma que Balaão. Como? Seduzindo. Colocando dúvidas. Abrindo pequenas brechas. Pequenas brechas.
para fazer o povo se prostituir. Como eu estava dizendo, a nova e perigosa Trindade, ela tem esse objetivo. O sistema de pensamento hoje, atual, é isso. Se você abrir o seu Instagram colocou você numa bolha. Você vive dentro de uma bolha digitalmente. O que quer dizer isso? Que o Instagram mostra para você coisas que você gosta de ver. Você quer conhecer uma pessoa? Você abre o Instagram e lá naquela lupa, o que a lupa mostra a vida da pessoa mais ou menos, tá? Vai mostrar. O cara gosta de ver mulher. Abre lá. O que vai ter de sugestões? Basicamente. Gosta de culinária? É só receita. Gosta de piada? É só piada. O algoritmo, ele colocou você numa bolha e ele reforça aquilo que você gosta e você acredita. O algoritmo não vai contra você, de maneira alguma. Se você gosta de mensagens pentecostais, o algoritmo vai te mostrar mensagens pentecostais. Se você gosta de pregadores mais tradicionais, ele vai mostrar. Ele coloca aquilo que você gosta, ele serve aquilo que você espera ser servido. Ele não vai contrariar você. Você que conversa com o ChatGPT, você já percebeu. Ele responde segundo o seu jeito de falar, o seu jeito de acreditar. Essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, aqui nos Estados Unidos, um rapaz que era pastor, não é mais pastor, é um ex-pastor, ele processou, né, a OpenAI, porque ele estava fazendo consultas médicas com o ChatGPT. E o Chat, sabendo que ele era pastor, crente, né, e tal, ele contou os problemas de saúde e o Chat falou para ele, entrega nas mãos do Senhor, né, e tal. E ele não procurou, vocês viram isso essa semana, né? Ele não procurou o tratamento e agora estava com problema, ele teve problemas respiratórios, alguma coisa assim, e agora ele está processando o OpenAI por isso. Porque o Chat vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai te ensinar do jeito que você quer ser ensinado. Ele não vai bater contra você. Por quê? Porque nós estamos vivendo a era da nova Trindade. A igreja que buscava ardentemente a presença de Deus e conhecer a Deus, conhecer a palavra, conhecer propósito, conhecer os caminhos, as veredas antigas do Senhor, as colunas que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nos transformando, nos regenerando, isso ficou para trás. Isso ficou para trás. Tem uma outra arte aí, que era a próxima, que é quase lá. Que é o que se ouve muito hoje dentro de igrejas. Isso aqui se ouve dentro de certas igrejas. Tem coach que já começa por essa linha. Tem pastor que vende curso de coach. Todo mundo está querendo fazer dinheiro, mas você só vai fazer dinheiro falando o que as pessoas querem ouvir. Eu não vou pagar num curso para a pessoa falar a verdade sobre a minha vida. Vocês já perceberam que a profecia do Antigo Testamento, se você tiver um tempo, começa a avaliar os profetas do Antigo Testamento. O profetismo em Israel. 80% das profecias bíblicas, dos profetas bíblicos, nenhum deles falava, olha, vai dar tudo certo. Ó, tô vendo um martelo, tô vendo uma chave, tô vendo uma escritura. O profeta do Antigo Testamento era levantado para apontar o dedo contra nações e dizer, vocês estão em pecado. Conserte os seus caminhos. Mude a sua vida, mude o seu jeito de caminhar, porque senão virão as consequências. O profeta bíblico é o profeta que aponta, que delata, põe o dedo no nariz e diz, mude a sua vida. O pecado vai te derrubar. 20% é o final, né? Olha, mas se você mudar, vai ter esperança. Sim, eles proclamavam esperança, falaram do Messias, mas 80% das profecias bíblicas
eram mensagens duras que o povo não queria ouvir. Hoje você sabe que atualmente nós não temos isso. As pessoas não vão atrás disso. Quem vai atrás de uma profecia, de uma data para uma viagem, de uma data de um acordo lá, de um processo, de uma liberação de recurso. Hoje os profetas, eles sabem, adivinham, né? CPF, adivinham nomes. E eu digo, o que muda isso na vida de uma pessoa? Não são profetas, são adivinhos. Da mesma forma que Balaão tinha esses poderes espirituais e era reconhecido e foi buscado por um rei, foi pago por um rei. Quando ele viu que ele não receberia porque ele só abençoou, Moisés então escreve lá, está em Números, capítulo 31, versículo 16. Se você conseguir colocar, Números, capítulo 31, versículo 16. Moisés está escrevendo, lembre-se que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando Deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Milhares morreram. Balaão já viu que não dá para fazer, mas ele queria o quê? Queria o dinheiro. Por trás, então, das cortinas, ele fala, olha, não deu para fazer do jeito que você pediu, mas vamos fazer uma estratégia? Por que você não faz isso? Põe mulheres para seduzir os homens. E deu certo. Os homens caíram. Eles ficaram mais ou menos uns 6 meses acampados naquele lugar e houve uma grande destruição por uma parte do povo. Essa é a estratégia de Satanás. De não bater forte contra mim, nem bater forte contra você. Mas começar a falar coisas que eu quero ouvir, que o meu coração quer ouvir. Então, segue o seu coração. Segue seu coração. O coach pode dizer para você, segue seu coração. E o que a palavra de Deus diz sobre o seu coração e sobre o meu coração? O trem enganoso. Como o nosso coração nos engana. Nós sentimos no coração e falamos que é Deus que está nos movendo aquilo. E não é. Quanta besteira que você fez, que você pensou que era Deus que estava movendo o seu coração, mas na verdade era você, os seus pensamentos, as suas necessidades, a sua experiência. Você foi e fez, e deu errado. E lógico, sempre Deus será o culpado. Nós sempre vamos dizer, Deus, eu estou só seguindo aquilo que o Senhor me inspirou a fazer. Cuidado com o seu coração. Faça o que te faça feliz, porque afinal de contas, Deus é um Deus bom e Deus te criou para quê? Para ser feliz. Já ouviu isso? Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para ser próspero. Deus te criou para ser cabeça. Esse é o motivo da sua existência. E se Deus está contigo, tudo vai dar certo e você vai ser feliz. Você sabe que não é assim. Quanto sofrimento nós temos como cristãos. Quantas experiências amargas que nós passamos. Deus nos abandonou? De forma alguma. Isso faz parte da nossa caminhada. O próprio Senhor Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O próprio Deus dizer isso. Não tem onde reclinar a cabeça. Sua verdade é a verdade. É você que tem a sua experiência, eu não posso mudar isso. Então siga essa verdade. Ninguém pode dizer quem você é, você que vai dizer. E há um perigo tão grande nisso, e você sabe, né? Tanta gente dizendo aí, então agora eu sou uma raposa, agora eu sou uma cobra, né? Essa é a minha verdade, é o que eu acredito. Essa é a nova trindade, a perigosa nova trindade, baseada então na estratégia de Balaão. Há um antídoto para isso. Há um grande antídoto para isso. Mas antes de eu falar do antídoto, eu só quero lembrar você que quando nós lemos Apocalipse 2, a carta foi endereçada à igreja que estava na cidade de Pérgamo. E é muito interessante essa correlação que eu vou fazer. Porque Pérgamo era uma província agora tomada pelos romanos e era um centro político, era um centro de culto. É lá que estava o trono de Zeus, por isso que Jesus, na carta
de Apocalipse está falando a respeito de trono de Satanás. Interessante que o lugar que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, a região de Nova York, eu digo, se há um trono de Mamon na Terra, no planeta Terra, é exatamente essa região. Se há um trono de Mamon no planeta Terra, é essa região. Eu já tive conversando com as 2 ou 3 pessoas que disseram a mesma coisa. Estranho o ar de Nova York. Pessoa que sai da Flórida, chega aqui. 2 pessoas já me falaram. Aí o senhor já percebeu como é estranho o ar de Nova York? Eu disse, o quê? Quente, frio? O que você está... A pessoa diz, não, você não sente um peso espiritual? Alguns dos meus, eu tenho passageiro brasileiro todo dia, né? E alguns que são evangélicos comentam também isso. Como é diferente, né? Você sente diferente. Realmente, se há um trono de Satanás, de Mamon na Terra, o centro financeiro do mundo está aqui. A maior concentração de bilionários no mundo, Ilha de Manhattan. Maior concentração de milionários no mundo, Manhattan. 266 mil milionários vivem na ilha. Perto de 68 bilionários, bilionário em dólar ainda, hein? Vivem na ilha. Há algo diferente. Como havia algo diferente nessa cidade, Pérgamo, para onde foi endereçada essa carta. Havia uma igreja ali. Não era uma igreja grande. Era uma pequena comunidade de irmãos que haviam se convertido no meio de um centro pagão, onde se cultuavam vários deuses, onde havia o deus da cura, que era representado por uma haste e uma cobra subindo pela haste. Talvez você já deve ter visto isso no símbolo da medicina, né? Vem de Pérgamo esse símbolo, porque as pessoas iam até lá buscar os rituais de cura. Era um lugar onde as pessoas concentravam a fé, mas no Deus com letra minúscula. Eles buscavam rituais, faziam oferendas. Lá tinha uma igreja, e estava firme. Mas no meio dessa igreja firme, Jesus está apontando. Estão se levantando pessoas, estão se levantando homens como Balaão, tentando tirar a pureza da igreja. Não é bem assim não, você pode, vai um pouquinho mais. O outro fez, não aconteceu nada, o outro fez e prosperou, vai você também. Afinal de contas, todos fazem. Afinal de contas, é comum isso aqui. Então, para que você vai ser o diferente da história? Esse é a doutrina de Balaão. E depois ele ainda vai falar a respeito dos nicolaítas, que eram aqueles que eram liberais. Deixavam tudo acontecer, deixa tudo acontecer. Deus está contigo. Você percebeu que a igreja cristã hoje é uma igreja onde boa parte das pessoas, pelo menos as reconhecidas, muitas pessoas que são celebridades, que são cristãs, elas vivem a vida secular plena, mas colocaram Deus junto. Eu vivo a vida do jeito que eu quero, porque eu estou vivendo a minha busca pela Santíssima Trindade atual, que é, o que importa são as minhas necessidades. Se eu tenho necessidade, eu vou atrás. O que importa são os meus desejos. Eu tenho desejos que precisam ser saciados. O que importa é que eu seja feliz, a qualquer custo. Dentro da igreja, eu não estou falando fora da igreja, tá? Estou falando dentro da igreja. Essa é uma mensagem de alerta, porque nós podemos tropeçar nisso. Nós não vamos tropeçar nos grandes troncos no meio do caminho. Nós vamos tropeçar nas linhas invisíveis. Aquelas linhas de nylon que são colocadas no caminho, a gente não olha, não percebe. E quando vejo, nós estamos caindo. Deixa naquele outro da Trindade, por favor. Desejos sagrados, necessidades sagradas e sentimentos sagrados. Há tanta rixa no meio do povo de Deus, infelizmente, há tanta gente falando mal um do outro por conta dos sentimentos sagrados. Basta não olhar do jeito que você queria que olhasse, basta falar uma palavra que você não queria que fosse falada, feriu o sentimento. Essa geração é um pouco mais sensível, né, do que as gerações anteriores.
Nós somos da geração que todo mundo tinha apelido na escola. Não que isso fosse bom. Eu também tive os meus terríveis. Mas também dei terríveis para outros. Mas assim, hoje qualquer coisa magoa. Hoje qualquer coisa a pessoa deixa de seguir Jesus. Deixa de seguir uma comunidade. Deixa de fazer parte como família. Qualquer coisa. Por quê? Machucou o meu coração. Machucou o meu coração. Às vezes, irmãos, nós somos como a mula, sabe? Deus nos usa como a mula. Nós estamos vendo coisas que quem está perto não vê. E por você ter a atitude de quem está vendo, você vai levar a chicotada. Basicamente, ministério pastoral é isso, viu? Basicamente, ministério pastoral é ministério de mula de Balaão. De muitas vezes, você falar algo onde a pessoa fala, não é assim que eu entendo, não é assim que eu vejo. E dá-lhe chicotada. Quando você vai ajudar alguém, você tem que já estar preparado para o desprezo, porque nem sempre a pessoa vai querer a sua ajuda. Mas não é por isso que você vai deixar de ser quem você é. Porque senão, se eu deixar, eu vou entrar nessa trindade. Feri os meus sentimentos são sagrados, então fecha uma porta. As minhas necessidades sagradas não estão sendo... Quando eu digo sagrado, é entre aspas, tá? Aquilo que eu guardo assim no meu coração, eu quero tanto. Lembra aqui que eu falei que Balaão queria tanto dinheiro, ele queria tanto ser reconhecido por Balaque, que Deus falou, vai. Quer ir? Vai. Eu não quero ser desses filhos de Deus que fica brigando por aquilo que não é do propósito de Deus. E o meu conselho para você, não perca tempo brigando por aquilo que não é propósito de Deus na sua vida. A gente fica buscando, né? Algum pastor que fale algo que eu concorde. A pessoa fica buscando algum livro que seja lançado que fale algo que concorde com o meu erro. Vou sondar, eu vou no Reels, eu vou no YouTube, eu vou achar um podcast eu vou achar alguém que fale algo que faça sentido à vida errada que eu tenho. E vou dizer uma coisa para você. Se você procurar, você acha. E tem, viu? Tem coisa errada aí para fortalecer o erro no seu coração. Tem muito. A palavra de hoje é um convite para nós voltarmos às veredas antigas. Precisamos ler a Bíblia, gente. Você precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer a história de Deus, o Deus da história. Precisamos ler a Bíblia. Porque podcast cristão é bom, é ótimo. Mas não é infalível. Tem gente falando coisa ali que não é bíblico, é fantasioso. Tem gente que fala essas coisas com tanta autoridade que parece que é verdade. Parece que é verdade. Parece que é Balaão que está dando alguns conselhos ali. Conselhos que vão derrubar você. Precisamos voltar a amar essa palavra. Voltar a amar a Santíssima Trindade. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus e o Espírito Santo na palavra. Ler livros cristãos é ótimo. Eu amo, eu leio. Leio muito. Me edifico muito. Mas o livro não pode substituir a Bíblia. Não pode jamais substituir a palavra de Deus. Eu leio o livro, eu estou com a Bíblia do lado aqui. Né? Estamos fazendo nosso estudo há 52 semanas. Seja mais curioso. Venha para a célula, sabendo já o tema, mas dá uma pesquisada na Bíblia também, sabe? Leia um pouquinho mais a Bíblia sobre o tema. Se você fizer isso, você vai começar a desconstruir essa nova e perigosa trindade. E nós precisamos disso todo dia, viu? Eu preciso morrer todo dia. Preciso nascer de novo, conforme foi pregado semana passada. Eu preciso nascer de novo. Todo dia eu preciso de um novo nascimento. Preciso ser um bebê espiritual no sentido de pureza, de pensamento, de buscar Deus, de ter, sabe, aquele desejo gostoso de estar na presença dele. Porque o mundo vai fazer de tudo para nós não sentirmos isso. O mundo vai fazer de tudo para tirar você. Meu convite para você, pode pôr o último versículo é lembrado que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 38.
É tempo de nós tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus. Se você quer ser digno de ser um discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz e seguir. Balaão, o conselho dele é tirar a cruz. Ser seduzido pelas mulheres, ser seduzido pela idolatria, e o povo pecou. Porque não foi um exército que se levantou contra ele. Não foi o exército. Foi lá, meia dúzia de mulher da vida, que entrou no meio do arraial e foi seduzindo homem por homem, homem por homem. Sedução. Satanás usa a sedução naquilo que ele sabe que você mais gosta. E como eu já falei, o algoritmo nos colocou em bolhas, nos separou por bolhas. O algoritmo sabe o que você gosta. Tome cuidado disso. É tempo de furar a bolha em certos casos. Olha lá, faça uma reflexão. Acho que isso aí é até aquela reflexão antes da ceia, né? De abrir lá o seu Instagram, na lupa aqui, quando você clicar, vê o que vai aparecer ali. É hora de estourar essa bolha. O que está aparecendo? Coisas que vão edificar a sua vida ou coisas que estão minando a sua fé? Eu não sou contra a tecnologia, não sou contra as mídias sociais, porque eu vivo, trabalho a mídia, e a mídia me abençoa muito. Meu negócio, eu uso a mídia para o meu bem. Eu pago o Meta para me mostrar lá no Brasil, para os meus potenciais clientes. Não vou reclamar da mídia. Mas a partir do momento que eu perco o meu tempo, ficar rodando, coisas que não vão acrescentar nada na minha vida, ele está roubando o que eu tenho mais precioso hoje, que é o tempo. Seu tempo é precioso e nós temos pouco tempo. Não sei se vocês têm percebido como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui no culto de domingo passado. E estamos aqui de novo. E vai ser mais rápido ainda. Gaste bem seu tempo. Gaste bem seu tempo. Gaste o seu tempo com a tua família. Você tem, sabe, um jeito bom de você investir seu tempo. E eu faço isso. Às vezes nem sempre do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Eu sempre comento lá em casa. Eu vou dar o meu melhor naquilo que eu posso dar. Então, naquele pouco tempo, porque às vezes meu trabalho é meio doido, né? Eu cheguei em casa essa madrugada, era 3h30 da manhã. Mas o tempinho que eu tenho, eu dou 100%. Eu não posso ser roubado pela mídia, não posso ser roubado pela Santíssima Nova Trindade, de buscar só o meu desejo, só a minha vontade, só os meus sentimentos. Nós cristãos somos aqueles que saíram da bolha, fomos resgatados da bolha. E agora nós podemos alcançar outros que estão em outras bolhas, estendendo as nossas mãos. Se coloca de pé, quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.